E a gente vai finalizar as nossas apresentações com a NHK. A NHK Science and Technology Research Laboratories, STRL, deve construir uma cultura de transmissão mais rica do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, tanto como uma única organização de pesquisa do Japão dedicada à tecnologia de transmissão, quanto como parte da emissora pública japonesa. NHK STRL está conduzindo uma ampla gama de P&D, desde pesquisa básica a aplicações práticas, tecnologia avançada de produção de programas, tecnologia de internet para serviços de transmissão, 8K Super High Vision, televisão 3D, serviço universal. Estamos usando essas tecnologias para enriquecer a programação e trabalhando ativamente na padronização internacional, que é essencial para a implementação de novos serviços. Bom, a gente tem um vídeo, então, da NHK agora. Desde a sua fundação, a NK Science and Technology Research Labs, NHK-STRL, conduziu estudos e pesquisas para um único instituto japonês especializado em tecnologia de broadcasting ou transmissão. NHK-STRL foi fundado em 1930 e logo começou o desenvolvimento de tecnologia de transmissão de TV. Em 1953, a NHK começou a transmissão de TV e o STRL começou a pesquisa para transmissão a cores. E 7 anos mais tarde, pudemos desfrutar disso no Jogo Olímpico de Tóquio de 64, foi a cores. No mesmo ano, em 64, o HDTV começou a pesquisa da revista HDTV para alta definição e grande resolução. E em 66 começou pesquisa e desenvolvimento para transmissão com satélite, fazendo com que ficasse tudo disponível em qualquer ponto do país. E em 84, o primeiro broadcasting via satélite ocorreu. Enquanto isso, em 79, o NHK-STRL começou a levar o mundo para começar a pesquisa de neocognitron, que começou para pavimentar o caminho do IA. E em 85 começou a operação de um sistema de emergência. O desenvolvimento disso para equipamento de HTTV começou, e esse sistema era EWBS, então começou também um serviço integrado para transmissão em digital. Então, DS Digital Broadcasting começou em 2000 e o terrestre em 2003. NSK-STRL também desenvolveu Closed Caption e outros iniciativas de user-friendly para a transmissão, e daí com Hybridcast em 2013 para integrar o broadcasting e a internet introduzido para a TV NHK geral. E daí em 2018, 20 anos depois, a pesquisa e desenvolvimento começou em 95, e após vários testes, o 4K e 8K de televisão alta definição começou a ficar disponível para o público. E prosseguindo, então, o NHK-STL começou o desenvolvimento do Next Gen para transmissão para displays flexíveis. E também foi contínuo estudo de serviço de mídia conectado. E, então, produção eficiente de conteúdo, utilizando AI e outras tecnologias de ponta, e também serviços universais. Além disso, com a ciência voltada para atingir um novo diálogo com o visualizador, NHK-STL continua a pesquisa e desenvolvimento dos serviços de 3D, 8K e mais. Então, a ciência e tecnologia e dos laboratórios NHK continuarão a liderar o caminho de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de mídia e serviços incluídos.
Excelentes contribuições à humanidade, né, da NHK, na verdade. Acho que a gente pode enfatizar isso. Inclusive, temos um artigo da revista 7, onde o professor Almir Almas, ele escreve, ele conta sobre uma visita dele que ele fez um pouquinho antes da pandemia, falando sobre essas tecnologias de novas gerações aí, sobre toda né, os projetos da NHK. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, a gente tem um artigo do professor Almir Almas que fala um pouco sobre isso. Bom, a gente queria agradecer a participação da NHK aqui conosco e queremos abrir a palavra para vocês, queridos colegas especialistas. Emerson, podemos começar? Daisy, posso sim. A NHK SDRL, né? NHK SDRL, é uma parte da NHK da TV pública, né? Ele na verdade é um instituto japonês de pesquisa e desenvolvimento de algumas tecnologias aí avançadas. Ela tem uma escola com cursos de engenharia, inclusive eu já fiz um curso deles. Ele foi um instituto que criou o ISDB, que é o padrão que posteriormente o Brasil adotou. Então, tanto a SET como o Brasil tem uma parceria muito grande com a NHK, com a NHK, em função desse intercâmbio aí tecnológico, né? Depois disso, a gente ajustou esse padrão para um padrão NIMPO brasileiro, ou seja, uma adaptação para as nossas condições aqui no Brasil. E juntamente com o Ministério também das Comunicações japonês, o MIC, a gente fez também a divulgação desse padrão para mais países, e foi adotado aí por vários países, cerca de 20 países da América Latina, né? Mas esse instituto japonês sempre chama atenção nas feiras, nas demonstrações, pela avançadíssima tecnologia, né? 8K, 3D, Super High Vision, assim, são tecnologias de ponta mesmo e que estão de parabéns, porque a televisão ela precisa de um futuro tecnológico, né? Precisa sempre avançar. E instituições internacionais que sempre promovem esse avanço. E, de fato, as pesquisas da NHK sempre apontaram para as questões imersivas, né, para proporcionar uma experiência de televisão imersiva. E, de fato, estamos caminhando finalmente para isso, com todas as tecnologias que a gente, né, inclusive, acompanhou um pouco, que estão sendo produzidas, né, inclusive pelo Japão hoje, e a gente está caminhando exatamente por essas, né, para esse mundo de experiências imersivas, ou seja, a televisão cada vez mais se torna uma experiência cada vez mais enriquecedora em termos de, né, de linguagens e tecnologias. Bom, eu queria também passar a palavra para o Francisco, queria escutar também o Sérgio. Quando você falou, Daisy, dessas experiências imersivas, me lembrei de um dos experimentos assim que existe na NHK, são assim, uso de outros sentidos associado à TV, né? Por exemplo, num dos flashes ali do vídeo dá para a gente ver que um dos experimentos em um dos open houses da NHK, por exemplo, você consegue vestir uma luva e você consegue sentir um objeto que, na verdade, ele não está ali, né? Você tem uma experiência sensorial, consegue sentir um cheiro, ter experiências táteis, é uma coisa bem legal. Pelo vídeo também, né? Vendo ali que uma empresa que começa a estudar alta definição em 1964, né? Você imagina o que não tem lá hoje, né? Também você chamou a atenção ali para um texto do Almir Almas. É bem legal mesmo ler esse texto e dá para a gente também conhecer o Open House da NHK mesmo sem ter ido lá, né? Dá para buscar na internet assim, Open House NHK, eles sempre disponibilizam assim, os experimentos mais legais, né? O que dá para mostrar assim pela internet, né? Com vídeo e tal. É um convite assim bacana de dar uma olhada no Open House lá.
Muito bom. Inclusive, eu acho que falando de experiências, de pesquisa e imersão, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Telemídia da Federal do Rio de Janeiro, com a professora Débora Saad, que inclusive é do Fórum Brasileiro de Televisão Digital, que ela estuda, né, essa televisão multissensorial, experiências multissensoriais no audiovisual. Então, a gente tem muitas novidades aí também. A gente espera essas novidades aí nos próximos anos aqui no Brasil com o nosso padrão de TV 3.0. Sérgio? O que eu gostaria de destacar, vendo o vídeo do laboratório da INHK, é a longevidade disso, né? Ou seja, eles iniciaram pesquisas em 1930 e cada vez mais surpreendendo com o resultado desse trabalho. Então, mostra que ciência e tecnologia não é uma despesa, né? É um investimento que o governo japonês fez. Eu só lamento não termos a mesma coisa aqui no nosso país, né? Ou se temos de uma maneira ainda muito incipiente, mas chama a atenção a determinação e a longevidade do resultado desses estudos, desse trabalho e todo o avanço que pôde trazer no nosso campo de televisão e agora com a imersão de conteúdos, né, de áudio e vídeo. Então, assim, é fantástico, é uma coisa que é pena que nós não temos aqui. É verdade, pena, e eu acho que o resultado de tudo isso foi citado aqui sobre o padrão híbrido que nós temos nipo-brasileiro, né? E que, né, vem dessa mistura de tecnologia japonesa, de televisão com tecnologia brasileira, que chegou a ser considerado, inclusive, o melhor padrão internacional pela União Internacional de Telecomunicações. Então, olha o exemplo de tudo isso, olha onde a gente pode chegar com investimento em tecnologia, em pesquisa, em ciência, porque ciência salva.